O advogado teria dito que Mauro Cid tentou vender as joias a mando de Bolsonaro. Depois não seriam joias, mas sim só se tratava do relógio da marca Rolex e que não teria sido a mando de Bolsonaro. Mas aí ele até disse, né, entre aspas, que para bom entendedor meia palavra basta, ficou uma coisa subjetiva, implícita, enfim, no ar. O fato é que não se sabe até agora o que o Mauro Cid vai dizer, se é que ele vai dizer alguma coisa, né, Silvio? E é isso, tá? Paula, olha só, eu queria aqui ler um trecho de uma reportagem publicada, é a manchete do site da revistaoeste.com, neste momento, publicada com o título O que disse e o que não disse o advogado de Mauro Cid, as idas e vindas de uma confissão que até agora não aconteceu, tá? Eu raramente leio, Paulo, então eu vou pedir licença aqui para ler alguns pequenos trechos da reportagem, porque eu acho que neste momento agudo, talvez, e depois de uma capa como essa da revista Veja, não estou aqui de forma nenhuma criticando a reportagem, mas apenas o que aconteceu depois da publicação desta capa. A explosão midiática feita pela imprensa, né, de uma confissão que não aconteceu. Partimos dessa premissa, portanto. Na noite de quinta-feira, ontem, a revista Veja estampou na sua capa que o Mauro Cid faria uma confissão, foi o termo, bombástica, né? Ao longo de anos, teria tentado vender clandestinamente joias recebidas como presente em visitas de Estado pelo ex-presidente. Detalhe, tá? Vendidas, supostamente vendidas, sempre a mando de Bolsonaro. A fonte da reportagem é o advogado César Bittencourt, que você bem citou, é o terceiro que o Cid contrata em 3 meses. Hoje, em uma entrevista à Globo News, e nesse intervalo houve essa resposta via WhatsApp ao jornal Estado de São Paulo, que já exibimos, podemos até mostrar novamente, tá? O advogado provoca um verdadeiro curto-circuito na imprensa. Então vamos às falas, tá? Inicialmente, a revista Veja, o que diz o criminalista? Ele declarou que o Cid iria confessar que vendeu joias recebidas por Bolsonaro em agendas oficiais, transferia esse dinheiro para o Brasil e entregava os valores em espécie para o Bolsonaro. A frase dita foi, abre aspas, a questão é que isso pode ser caracterizado também como contrabando, tem entrada do dinheiro, o crime contra o sistema financeiro, mas o dinheiro era do Bolsonaro, fecha aspas. Seguimos. Para a Globo News, na manhã de hoje, quase começo da tarde, o advogado negou que tenha dito que Cid iria confessar a venda de joias. Segundo ele, era um Rolex, mas aí, abre aspas, o Rolex também é uma joia. Num ponto aqui, o criminalista recuou e afirmou que a venda, abre aspas de novo, não foi a mando de Bolsonaro, porque, para bom entendedor, meia palavra basta. Opa, ora, aqui nós precisamos do Sherlock Holmes, citado ontem pelo nosso Augusto Nunes, né? E, para encaminhar o final, na última versão, o advogado declarou que o dinheiro da venda do relógio também pode ter sido entregue para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e não mais para Bolsonaro. Aspas. Pelo que eu sei, era para o presidente. Mas isso não quer dizer que o Cid tenha entregue para o presidente. Pode ter sido para a primeira-dama. O advogado ainda ressalta que Cid não estava, entre aspas, entregando nem dedurando o presidente, porque apenas disse que era um assessor que cumpria ordens. Continuo. O Cid foi atrás, tentou vender. As condições não eram boas, embora tenha conseguido. Depois do problema, ele foi atrás do Rolex, foi buscar o Rolex. Como aconteceu um problema, com esse relógio, o Bolsonaro disse, Cid, pega esse relógio, resolve esse problema. Qual foi o crime confessado? Eu pergunto para quem estiver nos assistindo. É um lero-lero, né? Alexandre, quero te ouvir também em relação ao que você acha que está por trás aí dessas diferentes versões do criminalista Bittencourt que defende Mauro Cid, Alexandre. Pois é, esse é um advogado bem trapalhão, né? Na verdade, ele que confessou. O advogado confessou um crime que não era dele, ele supôs um crime, criou uma história, ele está todo atrapalhado, ele não entendeu nada. Talvez na hora da anamnese com
com o cliente, ele não entendeu, misturou tudo, né? A Veja entrou pelo cano nessa aí, uma matéria de capa que é desmentida em seguida, a revista mal chegando às bancas, né? Nós estamos vivendo novos tempos aí do jornalismo. Eu lembro lá na minha juventude a gente chamava isso de jornalismo marrom, que não confirmava, pegava uma fonte só, ia em frente, porque estava bom, porque atendia a militância, porque atendia as vendas, né? Agora, de repente cita Michele, né? Já envolve a primeira-dama também. Olha, não é a primeira vez que acontece isso, né? Eu estou em Brasília há um certo tempo, já vi, mas aí não foi um presente da Arábia Saudita, foi um presente de um amigo do presidente que deu um relógio Rolex, e o presidente mandou devolver. E o ajudante de ordens, por conta própria, não fez isso, né? E acabou punido seriamente, né? Mas, e aí vem a outra dúvida, né? O que é pessoal? Porque a pessoa, o governo que dá um presente para um chefe de outro governo, ele pode estar dando um presente para o país ou pode estar dando um presente para a pessoa que se aplicou em melhorar as relações. Se esse presente for pessoal, né, como diz lá TCU, como já se falou em personalíssimo, né, caráter personalíssimo. Caráter personalíssimo é meio exagerado, né? Porque um presente de caráter personalíssimo seria uma cueca, por exemplo, né? Não é o caso. Agora, um relógio, uma caneta, né? Um par de óculos para sol bonito, né? Uma gravata, isso é de caráter pessoal. E ficou a dúvida, né? Porque eram joias de uso, joias, colar para mulher usar, relógio para um homem usar, caneta para um homem usar, né? Não é como um trono, como foi um presente que Lula recebeu de um governo africano, né? Que é diferente, né? Ou eu lembro, o presidente Figueiredo ganhava cavalos. E aí vai dar o cavalo para o patrimônio público, ele ganha um cavalo especial do presidente do Paraguai, né? Gosta desse cavalo, afeiçoa-se a esse cavalo. E aí, o que é que vamos fazer com esse cavalo? Essa é uma questão que tem que ser, de agora para frente, depois de tudo isso que aconteceu, ficar muito clara sobre presentes, né? Porque eu sei que, para certas pessoas, há uma grande facilidade em decidir o que é pessoal e o que é do Estado. São pessoas que têm boa formação, que vêm de longe, né? E há outras pessoas que decidem, mas têm oposição, que quando descobrir vai botar a boca no mundo, né? Eu acho que foi o caso agora, que o melhor era nem pensar no assunto, nem discutir e entregar logo para o patrimônio, né? Tudo foi entregue. Ninguém ficou com joia, ninguém se apropriou com joia, tudo foi entregue, foi devolvido. Mas depois de uma grande discussão e desse desgaste que está acontecendo agora.